Olha, hoje a gente vai fundo numa história que, sinceramente, parece roteiro de filme. A gente tem um craque, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, um contrato de cifras astronômicas e um clube gigante, o Cruzeiro, que parece simplesmente não saber o que fazer com ele. É um impasse total. E para a gente conseguir entender essa confusão toda, a gente está usando como base uma matéria super detalhada do portal GE, lá de 18 de dezembro de 2025. O nosso papo aqui é tentar desvendar como é que se chegou nesse ponto, né? Como que um investimento tão grande virou essa dor de cabeça? E essa dor de cabeça tem um gatilho, um momento que a matéria aponta como crucial, foi aquele pênalti perdido na semifinal da Copa do Brasil. A partir daquele momento, o que era uma insatisfação mais quieta virou um clima ruim para todo mundo ver. Mas é importante dizer o que o texto ressalta, né? O pênalti foi só o estopim. A pólvora já estava ali, o Gabigol no banco pedindo mais minutos e um descontentamento que só crescia. Exato. O pênalti foi a faísca. Mas o incêndio mesmo, ele é alimentado por números. E é por aqui que a gente precisa começar a nossa análise. Porque, assim, os valores são a base de todo impasse. A gente está falando de um salário que, segundo o GE apurou, passa dos 3 milhões de reais por mês. É um número que por si só já bota o jogador em outra prateleira no futebol brasileiro. Mas o problema maior é o efeito acumulado, sabe? O contrato dele vai até 2028. Se a gente fizer a conta que a matéria sugere, o Cruzeiro ainda tem para pagar mais de 105 milhões de reais, só de salários. É uma bolada que amarra o clube de um jeito surreal. Mas, espera aí, essa amarra não foi criada pelo próprio clube. Ninguém forçou o Cruzeiro a oferecer um contrato desses. Não é um pouco de, sei lá, má gestão reclamar agora de um monstro que eles mesmos criaram? Essa é a pergunta de $1 milhão. Ou melhor, de 105 milhões de reais. Sim, a responsabilidade é de quem assinou. O que essa situação toda expõe é um fenômeno clássico. No mundo corporativo, a gente chama de golden handfuls, as algemas de ouro. O contrato é tão vantajoso para o jogador que ele não tem incentivo nenhum para sair. E o clube fica preso a um ativo caríssimo que, no momento, não está dando o retorno esperado e, pior, pode estar até atrapalhando o ambiente. Entendi. E se a questão do salário já parece um beco sem saída, a coisa fica quase inacreditável quando a gente olha para o próximo número. É aqui que a situação fica interessante de verdade. A multa rescisória. Segundo o que o GE apurou, os valores são de outro planeta. Para um time brasileiro tirar o Gabigol do Cruzeiro, a multa pode chegar a 700 milhões de reais. 700 milhões é um valor que não existe na realidade do nosso futebol. É puramente simbólico, é como colocar uma placa de não está à venda com preço de diamante só para assustar curioso. E para times de fora não melhora muito, não. A multa é de mais de 100 milhões de euros. Na cotação da época, isso dava quase 650 milhões de reais. É uma fortaleza contratual. Exatamente. E o fascinante nisso tudo é a ironia da situação. Essas multas são feitas para serem um escudo, né? Para proteger o clube do assédio de times bilionários. A ideia é, você quer meu melhor jogador, então paga um preço que vai financiar meu clube pelos próximos 10 anos. Só que nesse caso específico, o escudo virou a parede da cela. A cláusula que devia proteger o Cruzeiro agora impede o clube de se livrar de um problema. É uma prisão de luxo. Certo, então o cenário é esse. Um jogador caríssimo, insatisfeito e blindado por um contrato que é quase impossível de quebrar. Parece um problema sem solução. Mas aí entra um personagem na história que acha que tem a chave para essa fechadura. O Santos. E a conexão que a matéria revela é a peça-chave de tudo. Alexandre Matos. O gestor do Santos é o mesmo cara que levou o Gabigol para o Cruzeiro. Eles têm o que o texto chama de ótima relação. E aqui a gente vê o lado humano do futebol, né? Que às vezes foge da lógica. Em teoria, isso devia ser uma negociação fria, de planilha. Mas não é. No futebol, muitas vezes, a confiança, o relacionamento pessoal, fala mais alto que os números.
O Matos não tá vendo só um atacante, caro. Ele tá vendo o jogador dele. Um atleta que ele conhece e com quem ele tem um canal direto, e provavelmente ele acredita que sabe como recuperar a motivação daquele jogador. Mas qual que é o plano? Por que o Santos não tem 700 milhões sobrando? O plano deles não soa um pouco delirante? Delirante é uma boa palavra. A estratégia do Santos, que a matéria descreve, é uma aposta muito alta. Ela se baseia em duas coisas que dependem de muita boa vontade. A primeira é convencer o Cruzeiro a simplesmente abrir mão da multa. A lógica seria: olha, é melhor para vocês se livrarem desse salário gigante e desse problema no vestiário do que ficar apegado a uma multa que ninguém nunca vai pagar. É o famoso perder os anéis para não perder os dedos. Exatamente. E a segunda parte da aposta, que talvez seja ainda mais ousada, é que o próprio Gabigol aceite uma redução de salário. E uma redução drástica. O Santos aposta que a vontade dele de voltar a ser protagonista, de jogar num clube onde ele é ídolo, pode ser maior que o dinheiro. É um xadrez. Só que esse xadrez do Santos fica ainda mais difícil porque o artigo adiciona uma outra camada aí. Na mesma época, o clube estava tentando renovar o contrato com o Neymar. Quer dizer, o Santos está sonhando em ter Gabigol e Neymar ao mesmo tempo. Isso é viável ou é só para agradar a torcida? Ótima pergunta. Pode ser as duas coisas. Por um lado, mostra uma ambição enorme, um desejo de montar um time galáctico. Por outro, levanta muitas dúvidas sobre a sustentabilidade financeira disso tudo. Encaixar 2 salários dessa magnitude no orçamento de um clube brasileiro, mesmo sendo Santos, exige um malabarismo financeiro e de marketing que a gente nunca viu. Parece um cenário de tudo ou nada. Ok, então o Santos tem esse plano. Ousado. Agora vamos virar o jogo. E o Cruzeiro? O time que no papel tem a faca e o queijo na mão. Como eles estão reagindo a tudo isso? A palavra que a matéria usa para definir a postura do Cruzeiro é cautela, ou talvez paralisia. O dono do clube, o Pedro Lourenço, deu aquela resposta clássica de quem não quer se comprometer, sabe? Ele disse que vai estudar a situação do atacante nos próximos dias. É o famoso vamos ver que não diz absolutamente nada. E para complicar ainda mais esse estudo, chega um elemento novo na equação. O técnico Tite. A gente podia pensar que a chegada de um técnico desse peso ia acelerar uma decisão, né? Mas o artigo diz justamente o contrário. A contratação do Tite deixou as dúvidas ainda maiores. Como assim? Porque o Tite chegou com um pedido muito claro. E a matéria destaca isso como um fator crucial. Assim que ele foi apresentado, ele teria dito para a diretoria: não vamos nos desfazer de nenhum jogador importante. E aí, pronto, a diretoria do Cruzeiro fica numa sinuca de bico gigantesca. De um lado, você tem que resolver um problema financeiro e de ambiente, que é o caso Gabigol. Do outro, o seu novo comandante, um dos técnicos mais respeitados do país, pedindo para manter o elenco. É o conflito clássico entre o campo e o escritório. Perfeito, é exatamente isso. Você atende o desejo do técnico e tenta recuperar um ativo valioso, correndo o risco do problema piorar, ou você toma uma decisão de gestão, resolve a parte financeira e já começa o trabalho com um técnico novo com desgaste, contrariando o primeiro pedido dele. É um dilema que define o projeto. E tem uma citação do Pedro Lourenço na matéria que é a cara desse impasse. Depois que confirmaram o Tite, perguntaram para ele do Gabigol e a resposta foi: isso aí é outro assunto, vamos deixar para depois. O que essa frase esconde? Ela esconde tudo. É a personificação do empurrar com a barriga. Deixar para depois é uma tática para ganhar tempo, na esperança de que o problema se resolva sozinho, o que quase nunca acontece. O Cruzeiro está dividido. O lado técnico, agora com o Tite, vê o Gabigol como um patrimônio, um jogador que, se tiver focado, decide campeonato. Manter ele agrada o técnico. E o outro lado? O outro lado é o da gestão, que olha a folha de pagamento, que se preocupa com o clima no vestiário. Esse lado vê um custo altíssimo para um jogador que está na reserva, um foco de satisfação. Deixar para depois significa que eles estão esperando um milagre. Ou que o Tite magicamente reintegre o Gabigol e ele volte a jogar tudo o que sabe, ou que o Santos apareça com uma proposta minimamente decente. É um impasse total. Então, recapitulando tudo que a gente conversou, o quadro é fascinante.
De um lado, um jogador com um contrato de superestrela, mas que está infeliz no banco. Do outro, um clube interessado, o Santos, que não tem o dinheiro, mas aposta tudo na negociação, na boa relação. E no meio desse cabo de guerra, o Cruzeiro. Paralisado, tentando equilibrar as contas, a harmonia do time e o que o técnico novo está pedindo. E se a gente dá um passo para trás, essa história toda é um estudo de caso perfeito dos desafios do futebol de hoje. Ela mostra, de forma muito clara, como o valor de um atleta no papel, o que está no contrato, o salário, a multa, pode ser completamente diferente do valor prático dele num certo momento. E esse valor prático inclui desempenho, satisfação, o ambiente. Quando esses dois valores ficam tão distantes, como no caso do Gabigol, os clubes enfrentam esses dilemas que não têm solução fácil, não tem resposta certa. Qualquer caminho tem perdas e riscos. E para a gente fechar, a matéria do GE traz um dado que, no meio de toda essa discussão de clima e dinheiro, é muito provocador. É um dado frio estatístico. Em 2025, o Gabigol, mesmo no banco, teve uma média de eficiência melhor que a de outros grandes atacantes como o Vitor Roque e o Hulk. Ele precisava, em média, de só 175 minutos em campo para marcar um gol. É um número excelente. E esse dado joga a última pá de cal na simplicidade do problema. Ele levanta a questão final que fica para a gente pensar. No futebol de altíssimo nível, o que deveria pesar mais na hora de tomar uma decisão tão cara como essa? São os dados de performance, que provam que o jogador ainda entrega resultado quando joga, ou são os fatores que a gente não mede, como a química do elenco, a satisfação do atleta, a sustentabilidade financeira? É o eterno conflito entre a estatística, que mostra o que ele ainda pode fazer, e o sentimento, que aponta para um problema que talvez os números não consigam medir.